Mensagem para reflexão. Quero cumprimentar a todos os meus amigos telespectadores deste vídeo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer aqui uma pequena reflexão sobre uma pergunta que foi feita ao pastor Cláudio Duarte, se poderia fazer sexo oral. E ele respondeu que de Gênesis Apocalipse não viu nada que proibisse. Esta resposta dele foi uma resposta infeliz, porque a palavra de Deus, lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 23, do versículo 23 a 32, você vai ver lá a situação da maldade e da corrupção do homem. Apenas vou ler alguns versículos, mas você pode ler esse texto em Romanos, capítulo 1, versículo 23 a 32. Vou ler alguns versículos. 23 diz assim: E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por causa da corrupção do homem, o homem cai em várias desgraças, em vários erros, em várias coisas que não deveria fazer, ele faz por causa da corrupção, da maldade do seu coração. Aqui no versículo 27 deste mesmo capítulo diz assim: E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Nós vimos aqui então que o homem deixou o uso natural da mulher. E também aqui nesse mesmo texto diz que a mulher também se inflamaram, mulher com mulher. Então o homem deixar o uso natural da mulher e cometeram torpeza, cometeram maldade por causa da corrupção maligna do seu coração. Nós sabemos cientificamente que aparelho sexual é pênis e vagina. Fora disso, é sexo ilícito. Então, a palavra de Deus, ela esclarece muito bem sobre o sexo. E tem vários textos lá na palavra de Deus que diz que devemos fugir da luxúria. Luxúria é o sexo, é a sensualidade fora, a sensualidade, atos pecaminosos, atos que não são de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina também lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os devassos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus é muito clara sobre os efeminados, atos pecaminosos, fora do padrão que Deus o criou. O padrão que Deus criou é homem e mulher unido no sexo, não serão mais dois, mas serão um, mas no sexo pênis e vagina. Fora disso, está contrário à vontade de Deus, está contrário ao padrão que Deus o criou. A Bíblia diz lá em Levítico, no capítulo 20, no versículo 13, se o homem se deitar com outro homem, como se deitando com mulher, eles deverão morrer, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Hoje o sexo virou banalidade.
fazem sexo de qualquer forma, sexo anal, sexo oral, sexo de tudo quanto é forma. Homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher e homem, mulher com homem e mulher, fazem-se todos os tipos de maldade e corrupção que subiu ao seu coração, por causa da corrupção infâmia do homem sobre a terra. Hoje se fazem todas as coisas e acham que isso é normal e que está certo. Até os pastores não têm uma posição para ensinar para os seus ouvintes, para os seus seguidores, porque são pessoas formadores de opinião que deveria ter uma opinião formada. Deveria esquadrinhar mais a palavra de Deus. A Bíblia diz que devemos fugir da prostituição, fugir da lascívia, fugir da luxúria. Tudo são pecados contrários à vontade de Deus, pecados que não foi criado, padrões que não foi criado por Deus. São padrões que o homem criou fora da vontade de Deus. Luxúria, lascívia, inflamando-se na sua sexualidade contrária à vontade de Deus, isto tudo é contrário a Deus. O homem pode fazer o que quiser porque ele tem livre-arbítrio, mas sabendo que responderá pelos seus erros, pela sua corrupção. Hoje se fazem qualquer coisa. Antigamente, no período da lei lá em Israel, qualquer tipo de pecado dessa forma seria punido com a morte, apedrejamento. Hoje é certo que vivemos no tempo da graça, ninguém será apedrejado. Mas isso é pecado e um dia Deus vai julgar o pecado. O homem querendo ou não, um dia o Senhor vai julgar o pecado. Porque o que permanece da lei chama-se justiça e santidade. E justiça e santidade permanece tanto na lei como na graça. Justiça e santidade permanece tanto na lei como na graça. O homem deve ser santo, deve ser puro, deve ser justo. Então, o homem que comete certos pecados de lascívia, de luxúria, porque o pecado do ato sexual oral é um ato de lascívia, é um ato de luxúria. E isso Deus irá julgar. O pecado, o sexo anal também é um ato pecaminoso, o sodomismo. Deus julgou Sodoma, Gomorra, Ademar, Zeboim. São 5 cidades lá perto de, juntamente com Sodoma e Gomorra, foram 5 cidades. Foi Sodoma e Gomorra e mais 3 cidades que foram julgados pelo pecado de sodomismo. O sodomismo é homossexualismo. O homossexualismo, o pecado de efeminados, foram julgados com fogo e enxofre. Deus julgou. É certo que hoje Deus não está julgando ninguém por esses atos. Não está sendo julgado, porque vivemos no tempo da graça. Mas um dia Deus vai julgar todos esses pecados, todos esses erros que o homem comete. Deus criou homem e mulher para que vivessem unidos, para que procriassem, para que fosse um só, não serão 2, mas serão um. Mas é homem e mulher, não é homem com homem, não é mulher com mulher, cometendo torpeza. Está escrito lá em Romanos, você pode ler, isso está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 23 a 32, você vai ver sobre os pecados que o homem comete e vai receber sobre si a condenação que lhe convinha. E falando-se desse ato pecaminoso que o pastor não teve posição, infelizmente foi uma resposta infeliz, a Bíblia também diz que lá em Tiago 3, 9 a 10,
Com a mesma boca você louva a Deus e com a mesma boca você comete pecado de lascívia, com a mesma boca você louva a Deus, com a mesma boca você maldiz os homens, com a boca que você louva, com ela você comete pecado de luxúria, de lascívia, de erro. Então Deus um dia julgará todos estes erros. É certo que o homem hoje diz que pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode. Você pode porque você tem o seu livre-arbítrio, mas saiba, um dia o Senhor vai julgar todos esses pecados. E as pessoas que praticam e que consentem esses tipos de erro, um dia serão julgados, porque tanto o que faz como o que consente é culpado da mesma forma. Então, preste muito atenção na palavra de Deus, você que é citador da palavra de Deus, preste atenção, porque Deus não se deixa escarnecer. Que Deus nos ampare, nos ajude, nos abençoe com um novo dia, com sabedoria para conduzir a nossa vida com sabedoria, porque os nossos atos um dia todos serão julgados. Que Deus nos abençoe, nos ampare, fiquem na paz do Senhor. Jesus abençoe você, dando sabedoria e volte-se para a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.